Aleluia. Fecha teus olhos, vamos entrar na presença do nosso Deus poderoso, porque o Senhor tem uma palavra de poder para as nossas vidas nesse instante. Ele quer falar aos nossos corações. Pai querido, Pai amado, queremos entrar no Santo dos Santos agora, Jesus, e queremos pedir a Ti que Tu interceda em nossas vidas agora, Senhor. Pai querido, que esta palavra seja uma palavra que não volte vazia, mas ela cumpra, Senhor, com o seu efeito, que Tu manifeste o Teu poder, que Tu manifeste a Tua glória, que Tu manifeste a Tua graça, que Tu derrame sobre a vida destes irmãos que aqui estão, que aqui chegaram com tanto esforço e com tanta dificuldade por causa dessa chuva. Que Tu manifeste o Teu poder, manifeste a Tua glória, e que eles possam sair nesta noite revestido do Teu poder, revestido da Tua unção e do sangue de Jesus Cristo sobre a vida deles, ó Pai. Quebra agora, Senhor, toda retaliação, todo ataque do inimigo contra a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e pedimos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Diga graças a Deus. Porque Deus vai nos dar poder para vencer as nossas dificuldades. Deus vai nos dar poder para vencer os nossos desafios. Porque sem o poder de Deus não é possível vencer nessa vida. Abram suas Bíblias em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Aleluia. Eu acredito que todos já encontraram, amém? 1 Pedro, bem lá no finalzinho. Aleluia, glória a Deus. Eu não projeto aqui porque senão o povo não traz a Bíblia, né? Então, por isso que eu não gosto de projetar. É bom projetar? É bom, porque às vezes as pessoas vêm do trabalho e não trazem a Bíblia, vem direto. Mas eu digo uma coisa para vocês: é importante que carregamos a nossa Bíblia. Ela é a nossa espada. Nós vamos aprender isso agora. Amém? Então a palavra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, ele nos instrui da seguinte maneira. O texto sagrado, ele diz: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O versículo 9 ele diz: fiquem firmes na fé e enfrente o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé, e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelo mesmo sofrimento. Isso a igreja precisa ter muito claro. O homem, ele tem um grande inimigo. Diga comigo, um grande inimigo. E ele que está por trás de todas as mazelas, de todas as maldades no mundo, é ele que está por trás de todas essas situações. O reino desse nosso inimigo, ele é composto de quê? Ele é composto de anjos. Anjos que foram caídos do céu, do reino de Deus. Eles foram lançados fora do reino de Deus. E anjos e também espíritos malignos que cercam a vida do ser humano na face da terra. E isso é uma realidade, meus irmãos, que você não pode ignorar. Diga comigo, eu não posso ignorar. Eu não posso. Ele está constantemente procurando pessoas para desanimar e derrotar essas pessoas. Isso é algo constante, é todo o tempo, não é só um pouquinho, mas é 24 horas por dia. Ele está atrás de pessoas para lançar numa derrota. O seu nome, ele está no Apocalipse, sabia disso? Está no livro de Apocalipse, capítulo 9. Depois vocês vão ver em casa, e no versículo 11 diz: e eles tinham um rei que governava, que era o anjo que toma conta do abismo. Um anjo que toma conta do abismo. O seu nome
em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion. Isto quer dizer o destruído. Assim está no livro do Apocalipse, escrito no capítulo 9, versículo 11. Então ele procura destruir as pessoas, ele procura destruir os lares, ele procura destruir as nações, ele procura destruir a obra de Deus. Você acha que ele está feliz com essa obra aqui? Não! Ele sempre vai estar lutando, tentando fechar, tentando derrubar, tentando parar, tentando o avanço. Ele sempre vai estar lutando. E ele coordena um exército. Existe um exército com ele. Um exército de anjos e de espíritos malignos que são coordenados. Esses espíritos, eles afligem as pessoas. Por que num dia de chuva como hoje, muita gente não vem? Porque muitas pessoas dizem, está chovendo. Ele é mesmo, não vai não. Vai para a tua casa. Vai lá, toma um banho, vai jantar, vai dormir, vai descansar. Não vai não vai para a igreja, você vai fazer o que lá? Vai perder seu tempo, como foi dito aqui? É isso que ele faz, é essa a função dele. Por isso que você precisa estar completamente atento a essas ações dele. E o texto sagrado diz, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres. Todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram e nem amaram a verdade que os poderia salvar. Olhe como ele tem poder. Ele faz milagres, você sabia disso? Ele engana as pessoas. Engana a muitas pessoas, cura por aí, mas isso é uma estratégia dele para arrebanhar pessoas para ele. Ele tem um tal poder e uma tal autoridade que vocês nem imaginam. Que o anjo Miguel diz lá no livro de Judas, versículo 9, diz que ele fez o seguinte, eu vou ler para vocês. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. No versículo 9 ele vai dizer assim, eu li o 8: nem mesmo o arcanjo poderoso Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, porque eles brigaram para ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insulto, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. E é essa a atitude nossa. Não é ficar desafiando ele por aí, como eu vejo muitas pessoas, porque não é assim que funciona. Vocês vão aprender nessa noite como é que funciona. E vocês foram escolhidos por Deus para aprender isso hoje. Porque essa mensagem aqui, só Deus sabe quando é que eu vou pregar ela de novo. Nem sei se eu vou pregar mais ela. Nem sei. Porque as mensagens minhas são assim. Eu não fico repetindo as mensagens. Dificilmente eu repito a mensagem. Porque Deus vai me dando e eu vou passando para frente. Vou ensinando as pessoas. E ele disse isso, que o Senhor
te repreenda. Que o Senhor te repreenda. A pergunta é: como você e eu poderemos resistir ou derrotar esse inimigo? Como? Como podemos fazer isso? Talvez você está pensando: só Deus pode derrotá-lo. É só Deus. Eu nunca vou poder fazer isso. Eu nunca vou poder enfrentar ele. Mas eu tenho boas notícias. Diga comigo: o pastor tem boas notícias. Eu tenho boas notícias para vocês. A Bíblia, diga comigo, a Bíblia. Quem tem a Bíblia, pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Isso, a Bíblia. Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. A Bíblia. Ela dá claramente esse poder aos cristãos comuns, como eu e você. Não somos nem o Miguel. Somos cristãos comuns. Mas esta palavra aqui, esta daqui, ela nos dá o poder, ela nos dá este poder claramente, como nós vamos vencê-lo e como nós vamos continuar derrotando ele, porque Jesus já o derrotou e nós vamos seguir derrotando ele e combatendo ele. Aleluia! Nós vamos começar. Pergunte para mim assim: pastor, o que devemos fazer? O que devemos fazer, pastor? O que devemos fazer? Estamos em apuro, pastor. Temos um inimigo. E agora? O que nós podemos fazer? Primeiro, não ceder à tentação. Diga comigo: não ceder à tentação. Não ceder à tentação. E isso é tão claro na palavra de Deus, porque Jesus estabeleceu um exemplo de como fazer isso, usando a palavra de Deus. Porque quando o diabo tentou ele, disse: pega essa pedra aí e transforma em pão, rapaz. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Rapaz, não seja bobo, rapaz. Olha, tá vendo esse mundão aí? Olha, tá vendo toda essa riqueza, essas mulheradas bonitas, tá vendo aqueles carrão, aquelas festonas? Eu vou dar tudo para você, só para você se prostrar diante de mim. E aí o que ele respondeu? Que somente ao teu Deus Todo-Poderoso adorarás. Percebe como está sendo as respostas de Jesus? Como ele está oferecendo e Jesus está respondendo? E ele insistiu com Pedro. Ele insistiu, Jesus continua com Pedro para que alcançasse a vitória, vigiando e orando. Diga comigo: eu só conquisto vitória vigiando e orando. Diga de novo. Eu só conquisto vitória vigiando e orando. Ele vai dizer assim em Mateus 26:41: vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é você conseguir resistir a essa tentação. A outra forma, o outro poder que Deus nos deu, é que nós devemos permanecer firmes na fé. Devemos permanecer firmes na fé. A Escritura, ela diz o seguinte, Tiago 4:7: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra grega para resistir significa opor-se.
Nós precisamos opor-se ao inimigo. Nós não podemos aceitar as sugerências dele. Quando Jesus está conosco, nós conseguimos resistir. Nós podemos resistir. Mas Jesus precisa estar conosco. Se Jesus não está comigo, eu não tenho como resistir a nenhum tipo de tentação que possa o mundo oferecer. Mas se Jesus está comigo, eu posso resistir a essas tentações que o inimigo tenta colocar sobre a minha vida e diante de mim. Por isso que Jesus vai dizer: vigie e ore, porque enquanto eu estou vigiando, enquanto eu estou atento, enquanto eu estou me opondo, o inimigo, ele não consegue avançar sobre a sua vida. A Bíblia diz: devemos orar. Orar. Esta é a nossa arma mais poderosa. Diga comigo: essa é a arma mais poderosa que eu tenho. Você não tem outra arma, meu irmão. Você não tem outra arma. A arma mais poderosa, ela é a arma de orar. Quando oramos, trazemos a presença de Cristo, trazemos a presença do Espírito. E o inimigo e seus comandados, eles batem em retiradas. Eles saem, eles não aguentam, eles não conseguem, porque quando o grande soldado, o grande general começa a se aproximar, você começa a orar, esse general começa a vir na tua direção, os carros de fogo, o exército celestial começa a vir na tua direção, o inimigo bate em retirada, ele não consegue ficar. Aleluia. Olha, é tão tremendo e tão poderoso isso, que o inimigo, ele recua, o inimigo, ele se ajoelha, ele cai. Jesus, quando estava lá no Monte das Oliveiras, lá no jardim, uma multidão caiu aos pés dele. Eu acho que vocês nunca viram essa passagem na Bíblia, em João 18:6. Talvez vocês nunca prestaram atenção nessa passagem. E observe essa passagem. Que passagem tremenda essa de João 18:6. Eles vêm para prender Jesus. E eles perguntam: aonde está ele? E Jesus diz: eu estou aqui, sou eu. Na escuridão, sou eu estou aqui. Olha o que diz o versículo. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Alguém já viu essa passagem? Alguém já tinha percebido como isso acontece? Como os nossos inimigos, quando ele vê Jesus em nossas vidas, como esses inimigos nossos caem, eles recuam, eles caem no chão, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Você serve alguém poderoso, você serve alguém único, você serve alguém que te guarda e te protege, porque enquanto você trabalha, você está concentrado no teu trabalho, e às vezes você se desconcentra, mas o exército do Senhor, ele está te guardando, ele está zelando pela tua vida, para que outras coisas não aconteçam, para que o inimigo não faça com que você sofra um acidente. Aleluia. A oração, ela faz com que nós venhamos nos apossar das promessas de Deus para as nossas vidas. Você tem promessa, irmão. Você tem promessa. Você tem promessa, irmã Zilda. Você tem promessa, pastora. Você tem promessa. E só através da oração é que você pode se apossar
que Deus preparou para você. Porque quando você ora, um murão alto de Jericó, enorme, gigante, ele se levanta em volta de você para te proteger, para te guardar dos ataques do inimigo. Quando você ora, fica este muro entre você e os poderes malignos. Eles não podem transpassar esse muro, porque esse muro foi levantado com um pedido ao nosso Senhor Jesus Cristo, e é Ele que levanta este muro. É o poder dele que está cercando você, é o poder dele que está guardando você, é o poder dele que está te livrando dos ataques do inimigo. Aleluia. A oração, ela pode fazer os anjos correrem em nosso auxílio. Não pense você, que quando você está orando, nada está acontecendo. Não pense você, que quando você está numa batalha, nada está acontecendo. Não pense você, que você está sozinho. Diga comigo, eu não estou sozinho. O Senhor está comigo, aleluia. Nós não estamos sozinhos aqui nessa noite. Abram suas Bíblias, essa eu peço para que vocês acompanhem. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17, diz assim, a Bíblia, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17, ele diz assim: no dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais poderosos do que os que estão com eles. Olha que tremendo. Por que nós vamos ter medo? Se os que estão conosco são mais poderosos do que esses que tentam nos cercar, nos derrubar e nos impedir de avançar. Veja, então, versículo 17, Elias orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Depois, Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Vocês não estão sozinhos aqui nessa noite. Aqui existe um cordão de anjos de guerra, de batalha do Senhor nos cercando aqui agora. E aonde nós vamos, aonde nós passamos, aonde nós estamos, esses anjos, ele nos cerca, ele nos guarda, ele nos livra, ele acampa ao nosso redor e nos protege das forças do inimigo. Quantos creem nisso? Diga amém. Vocês estão com cara de assustados, mas não é para se assustar, é para se alegrar, porque nós temos um exército à nossa volta. Daniel, já estou concluindo, Daniel 10, 13 nos ensina: o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim,
Mas Miguel, um dos anjos-chefe, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Quando Daniel fez a oração, e o anjo já veio para entregar a bênção, a vitória dele, esses espíritos aqui chamados de reis da Pérsia, foi lutar contra ele, para que ele não levasse a bênção. Mas hoje o anjo do Senhor está trazendo a bênção de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Ei, começou a esquentar. Hebreus, ele diz assim, capítulo 1, versículo 14, ele acrescenta: então, o que são os anjos? Ele faz a pergunta: o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Deus envia os seus anjos para nos abençoar. E Ele vai entregar nessa noite a bênção de vocês. Pode tomar posse. É hora de você tomar posse. É hora de você dizer: é minha e eu não estou. Inimigo, você está repreendido pelo Senhor nesta noite e a vitória é minha. Aleluia! Porque a oração, ela pode derrotar o plano do inimigo. Aleluia! Ela pode lutar contra em qualquer tropa, qualquer exército do inimigo. A oração, ela é poderosa. Aleluia! Aleluia! O inimigo não tem força contra nós, porque nós temos uma muralha de oração que acontece toda segunda-feira neste lugar. Aleluia! Uma muralha. Temos uma muralha que nos protege. Oh, Deus tremendo. Aleluia, diga glória a Deus, igreja. Eu acho que a igreja tem que glorificar mais. Aleluia, aleluia. Eu sinto isso, que o anjo diz: mais aleluia, mais glória, mais aleluia. Aleluia, oh Deus tremendo. Paulo, quando descreve nossa batalha espiritual no livro de Efésios, quantos conhecem o livro de Efésios aqui? Amém. Capítulo 6, versículo 12, ele diz assim, pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Eu não luto contra os irmãos não lutam contra mim. A palavra diz: mas contra as forças espirituais do mal. É contra elas que nós lutamos, é contra elas que nós nos unimos para orar e para levantar um muro de proteção em volta de nós, que vivem nas alturas. Vivem nas alturas essas forças espirituais. Eles ficam influenciando as nossas vidas. E quando ele encontra uma brecha, ele entra e atrapalha a vida da pessoa. E a palavra diz que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Paulo diz que devemos lutar. E você sabe por que devemos lutar? Lutar com a espada do Espírito. É com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com essa que nós temos que lutar. É com essa que nós temos que guerrear. E com a oração, com muita oração. Paulo diz que devemos então fazer essa batalha com a palavra de Deus. Em 1 João, encerrando, e já vamos orar, e vamos agora tomar posse das nossas bênçãos nessa noite, das nossas vitórias. 1 João 3,8 diz: quem continua pecando pertence a ele, ao inimigo, porque o inimigo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o inimigo fez com a humanidade. Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. Ele veio para nos abençoar.
Ele veio para nos dar a vitória. Ele veio para nos dar vida eterna. Ele nos veio para dar a salvação. Aleluia! E é isso que queremos receber nessa noite. Por esse motivo, eu vou convidar todos vocês nessa noite a orarmos juntos, para que o poder de Deus revista-nos e nós venhamos continuar a nossa caminhada durante esta semana em vitória com Cristo Jesus e o poder de Deus sobre nossas vidas. Coloque-se de pé. Aleluia.